A boa vontade da opinião pública com governantes está diretamente ligada à questão da economia. Se a economia vai indo bem, você aguenta até Groucho Marx. Não, Groucho Marx era divertido. Você aguenta até Bolsonaro. Se está indo mal, nem Dom Pedro II escapa. E nós temos aí no governo Bolsonaro um governo que não existe. E que no começo se criou a fantasia de que ele estava amparado em duas âncoras, Sérgio Moro e Paulo Guedes. E ambos mostraram que não tem peso relativo nenhum. O Sérgio Moro, completamente inerte, aguardando aí a aprovação das 10 medidas. Não faz nada, tendo como álibi as 10 medidas. Se o Congresso não aprovar as 10 medidas, a culpa dele não fazer nada será do Congresso. O Paulo Guedes nada faz também, não tem nenhum domínio sobre as ferramentas de política econômica e fica em cima dessa contagem regressiva para a reforma da Previdência. A única maneira de salvar o Brasil é a reforma da Previdência. E nada faz. Aprovando ou não ambas as reformas, a fantasia cai. Você tem que voltar ao nível da terra. Então vai se perceber que o Sérgio Moro não fez nada no período que devia ter feito, não são as 10 medidas que vão resolver, e vai se perceber que a reforma da Previdência não vai resolver a questão da recessão que avança pela economia. É até curioso que o Marcos Lisboa, que é um dos propagandistas maiores do mercado, já começa a mudar a retórica, dizendo o seguinte: olha, mesmo que a reforma da Previdência for aprovada, não é suficiente para recuperar a economia. E não vai recuperar. A chance de recuperar a economia com o Paulo Guedes é zero. O Paulo não tem domínio, não adianta, nem que ele quisesse. Ele não tem conhecimento de ferramentas de política econômica, ele conhece só movimentos de mercado, política monetária e fiscal. A fiscal é dogma, você não pode romper o dogma, fica só a política monetária e essa bobagem, se baixa meio ponto Selic, se consegue usar juros para trazer investimento de volta, ao mesmo tempo que se desmonta o BNDES. Então é o seguinte, a chance de recuperar a economia é zero. Então como que fica a exigência da opinião pública em relação ao Bolsonaro? Por exemplo, investimento externo. Com Bolsonaro, esquece. Quem é que vai investir num país em que o presidente é terraplanista, aí, o presidente é fundamentalista, prega o ódio, prega a violência, em que você tem um governador de Estado e um ministro da Justiça que liberam a matança pelos policiais, aumentando a insegurança pública de uma maneira geral, que você tem um presidente envolvido com milícias, que você tem toda uma lógica aí das milícias sendo alimentadas nos presídios e um ministro da Justiça que resolve ampliar a prisão. Então, em todos esses. E em outros ministérios, essa maluquice, né? Ministro da Educação destruindo a educação, a ministra Damares, os movimentos sociais, os direitos sociais, todos aqueles direitos que levou décadas para que se conseguisse avançar, estão sendo destruídos, a regulação do meio ambiente destruído, a questão da Anvisa sendo desmontada, tudo, para onde você olha. Então, essa percepção vai ficar mais aguda à medida que se perceber que essa história da reforma da Previdência, embora seja um tema que tem que ser tratado com seriedade, não vai resolver a questão da crise. E daí entram os outros fatores. Né? Como é que você vai continuar aceitando um presidente da República que é diretamente ligado às milícias, que você tem um entorno familiar que é caso aí para Truman Capote. Né? Truman Capote é uma família que só se consegue enxergar como clã praticando a violência, a solidariedade na violência. Então, de que maneira que vão segurar Carlos Bolsonaro? E, ao mesmo tempo, você tem os negócios saindo. Né? Uma segurança pública sem recursos, fazendo uma licitação de 480 milhões de reais para importação de armamento que não existe atualmente, mudando o padrão de armamento, como se o dinheiro saísse pela janela. Né? Então, todos esses fatores aí continuam me trazendo a convicção de que Bolsonaro não dura até o final do governo. As ligações com as milícias vão ficando mais evidentes, as investigações sobre Flávio Bolsonaro mais evidentes, apesar da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República não avançarem nas investigações sobre a morte de Marielle. Uma hora vai aparecer a motivação real. Então, por todos esses fatores, eu não estou nem discutindo aí o que é bom,
Essa questão, não, é melhor o Mourão, melhor aquilo, isso aí deixa para outras apostas aí. Eu estou tentando ver em cima dos fatos que acontecem, em cima do perfil do Bolsonaro, é que a possibilidade dele continuar é muito pequena. E ele, quando ele consegue tomar um remédio melhor, aí ele para de falar por 2 dias, as pessoas falam, nossa, agora não vai ter crise durante um período aí, porque ele aprendeu. Ele não aprende, não adianta, não aprende. É muita limitação, é muito envolvimento psicológico dele, dos filhos, para, a essa altura do campeonato aí, se pensar em um mínimo de bom senso da parte deles. Então ele não tem o apoio das Forças Armadas, está claro, está nítido que não tem esse apoio. Os generais da reserva que estão no governo não representam as Forças Armadas. Você tem todos esses desgastes da aposentadoria, até a parte boa da aposentadoria, que provoca desgaste nas corporações civis e militares. Aí, e tudo isso sendo conduzido por uma pessoa absolutamente inepta, desequilibrada. Então eu continuo apostando aí que Bolsonaro não tem vida longa.